Na capital, Viver e Empreender TV é o seu destino para inspiração e conhecimento. Estamos aqui para mostrar o que é empreendedorismo. A jornada começa agora! Olá, olá, boa noite, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital. São exatamente 5 horas e 59 minutos, eu sou Estela Jordi e quero dar as boas-vindas a você do FM 77.5, do AM 1040 e a todos vocês que estão conectados no YouTube na Capital com você. E quem me acompanha aqui na mesa hoje é o meu querido diretor, o Fernando Mora, e a Thaísa Alvarenga, empreendedora social, fundadora da ONG Nosso Olhar e do Espaço Rede T21. Thaísa, que alegria tê-la aqui conosco finalmente. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite, obrigada a todos os ouvintes nessa tarde aí, depois de um feriadão. Muito bom estar aqui com vocês, pra gente conversar de um assunto que eu amo. Eu também. Especialmente aí numa data que a gente vai conversar um pouquinho. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço a sua presença, obrigada por agregar aqui ao nosso programa, você que é uma pessoa que sabe tanto sobre inclusão. Pessoal, a ONG Nosso Olhar é um espaço de mobilização, educação e informação que incentiva a inclusão social. Thaísa, então conta mais um pouquinho sobre você. Como é que você dá conta de tudo? Você é uma empreendedora social, mãe de 3 crianças lindas e ainda toca uma ONG que faz a diferença na vida de milhares de pessoas aqui em São Paulo e, por que não, no Brasil. Então conta pra gente um pouquinho mais sobre quem é você. Eu sou Thaísa Alvarenga, uma mulher morena, de cabelos com mechas louras, uso óculos de grau e hoje estou vestindo um vestido colorido, azul, branco e amarelo, sentada à mesa numa entrevista maravilhosa. Essa sou eu, para quem tá me escutando. Linda, maravilhosa, com Imagina. batom aqui cor-de-rosa, super animada, carioca. Carioca, moro em São Paulo há 10 anos, sou mãe de 3, o Francisco, a Maria Clara e a Maria Antônia, os conhecidos Chico e as Marias. É uma data muito especial porque o Francisco, que veio ao mundo com a síndrome de Down, há 10 anos atrás, ele nasceu dia 22 de fevereiro. Semana que vem, Nossa, ele completa 10 anos. Parabéns, Chico. Quero te dar um Chicão. abraço maravilhoso. Chicão maravilhoso. Não tá aqui hoje, de vez em quando a gente traz para as entrevistas, porque eu acho que a inclusão acontece em casa. É verdade. Mas hoje a escola voltou, Sim. então eles também têm a rotina deles, né? Cada um na sua rotina. Essa é uma data especial porque exatamente há 10 anos atrás o Francisco estava na minha barriga. Eu já sabia que ele poderia vir ao mundo com a trissomia do 21, o terceiro cromossoma do 21, né? Que é a conhecida síndrome de Down, né? Que é uma alteração cromossômica, né? Uma alteração genética que acontece durante a gestação. E ele entrou em sacrifício na minha barriga. Então, gente, há 10 anos atrás, sim, ele veio ao mundo quase em sofrimento. Há exatamente 10 Há anos. exatamente 10 anos, daqui a uma semana, eu estava acompanhando de perto, porque a gente sabia da cardiopatia também congênita, que é muito comum na alteração genética do cromossoma 21. E ele veio ao mundo, onde em 2014 eu parei a minha vida durante um ano. Eu fui, né, uma mãe com 35 anos, eu engravidei. E eu tive, eu acho que o privilégio do meu marido à época, né, deixar-me acompanhar. Eu sou vindo do mundo corporativo, eu sou publicitária, trabalhei muito tempo em agências de comunicação, mercado imobiliário, de incorporação, onde eu conheci meu marido. E eu tive a honra de, em 2014, viver um ano para a maternidade. Eu falo isso porque foi uma escolha minha e hoje a gente fala muito, né, do empoderamento feminino, do posicionamento da mulher. Eu acho que nós, mulheres, temos que nos decidir, que as mulheres que trabalham fora, às vezes podem abrir mão, sim, né, de trabalhar para estar com seus filhos, isso não é problema algum. E eu tive a honra de poder acompanhar o meu filho, que veio ao mundo como uma criança atípica. E eu vivenciei esse primeiro ano da minha vida e comecei a perceber que faltava muita informação sobre inclusão. Inclusão da pessoa com deficiência, da pessoa com a deficiência intelectual. E eu comecei a perceber que a gente precisava contar um pouquinho, né, de como é essa vida e fazer uma rede. Eu acho que a rede de apoio, ela é muito forte. Hoje fala-se muito de rede de apoio e rede de apoio para as mães atípicas. E eu acho que o mais importante é a gente conversar na sociedade. Então, eu acho que
O meu empreendedorismo social veio a partir do nascimento do Chico, que foi uma gestação de pós-graduação. Ele veio ao mundo, foi para a UTI neonatal. A gente tinha uma rede de médicos muito forte. Eu acho que a gente tem que agradecer sempre a Deus. E eu hoje retribuo isso quando eu mudei o meu olhar, vendo que a gente precisava primeiro levar informação. Hoje a gente está falando de 8,9% da população brasileira. Que são 220 milhões de habitantes. Estamos então falando vamos de fazer quase, a conta aí. Fala, Estela, quase 20 Quase milhões. 20 milhões de pessoas. Com deficiência. Com alguma deficiência. Com alguma deficiência, seja física, intelectual. Agora a gente está falando também de que entra o autismo, que é o sensorial, né? Que também pega o auditivo. A nomenclatura está mudando, porque aparece como visual, intelectual, auditiva e física. Então a gente está falando, e hoje a gente olha também o sensorial. E o sensorial também a gente está falando do neurodiverso, o autismo entrou nesse último dado. Só que os microdados ainda não foram abertos, né? A gente ainda está esperando entender, a gente tem mapear onde estão e quais são as deficiências por faixa etária. E sem contar a expectativa de vida, né, Thaís? Eu ia falar isso. Todo mundo, em algum momento da vida, vai ter alguma deficiência. Aprendi isso com você entrevista, em outra entrevista, pessoal. A gente pode adquirir deficiências ao longo da vida, é verdade. sim. Você pode envelhecer e adquirir uma deficiência ali auditiva. Você pode, às vezes, ter um Parkinson. Conheço pessoas com Parkinson que perderam a mobilidade. Então, você adquiriu ali uma deficiência, às vezes, motora, né? Pessoas, às vezes, se acidentam ao longo da vida e podem ter uma deficiência física. Você pode, sim, ser uma pessoa que adquira uma deficiência ao longo da vida. Né? Visual, por exemplo. Pessoas que nasceram e tiveram doenças e adquiriram uma deficiência visual. Conheço um grande amigo meu, Guibara, que também está aí na jornada, adquiriu com 15 anos. E com o envelhecimento você pode ter. Então, a gente está falando de 20 milhões de pessoas. E se a gente multiplicar por 2, seja uma família que tenha 2 pessoas, né? Enfim, pai e mãe, falando de gênero, 2 mães, 2 pais. A gente está falando de quase o quê? 40 milhões de pessoas envolvidas com o tema deficiência. Sim. E aí, deficiência a gente olha desde o momento do nascimento, quando a gente precisa dar esse suporte. Geralmente, quem tá na pele sabe falar, né, sobre o assunto. É o tal local de fala, né? Que lugar de fala, que já tá tão batido, mas é verdade. Só você quando se apropria, só quando você vive. Você pode falar sobre aquele assunto de verdade. E eu acho assim, eu não estudei com ninguém com deficiência na minha vida. Por exemplo, vou fazer 47 anos, eu não estudei com ninguém. Hoje, o Francisco é uma criança que estuda na mesma escola que as Marias. Eu acredito na educação inclusiva. E ele convive com outras crianças. Com outras deficiências. O Francisco já teve vários casos de autistas descompensarem com ele e terem aquela crise dele olhar pra mim e falar: mamãe, tá tudo bem. Ele entender o porquê aquela criança autista perdeu, aquela questão descompensou, que pode acontecer, e da criança autista pedir desculpa pra ele olhar e falar assim: tá tudo bem. Olha que riqueza. Ele acolheu. Ele entendeu e acolheu. E as Marias também, eu falo muito isso, né? A inclusão começa no seio familiar, seja ele qual composição for. Sim, fantástico. É o seio familiar, é ali que começa a real educação pelo tema inclusão. Thaísa, você viveu isso há 10 anos, você ficou 1 ano ali estudando e vivendo intensamente aquele momento, aquela situação, e decidiu dividir com o mundo o que você estava aprendendo. Isso é maravilhoso, isso tem tudo a ver com empreendedorismo, e você decidiu empreender de fato na sua ONG, né, e na T21 também. Então, gostaria de saber como foi essa transição entre uma carreira super bem sucedida como publicitária e depois, né, na ONG também, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, já fiz uma matéria, inclusive a gente vai dividir com vocês o link depois no nosso canal no YouTube, também nas nossas redes. E Thaísa, como é que foi esse momento de transição, essa decisão, e por onde você começou? Como é que foi esse ponto de virada? Quando eu percebi que eu precisava de informação, e aí eu fui fazendo uma rede estendida, né, de profissionais aqui em São Paulo. Eu cheguei em 2013 grávida, ele nasceu em 2014, o Chico e as Marias são paulistas. Eu, como boa carioca, meu sotaque, meu marido veio a trabalho, os 3 são paulistas. E eu comecei a perceber que a gente precisava de informação. E a informação, hoje, que a gente acessa nas redes sociais, hoje tá tudo tão rápido, né?
Hoje a inteligência artificial, se falando isso há 10 anos atrás, não se falava, né? Olha que incrível. A gente nem imaginava. Nem imaginava. As tecnologias se falando, as informações, os acessos. Eu comecei a perceber que faltava informação no tema. E principalmente no tema síndrome de Down. Né? O antigo, a pessoa mongol, esses paradigmas, né? Esses estereótipos, né? Esses preconceitos que vêm com vieses inconscientes do que a gente teve na nossa infância. Isso tudo é fruto de uma sociedade de muito tempo, né? E eu fui percebendo, eu resolvi escrever um blog em 2015 para contar o dia a dia do Chico, para poder dividir os bons profissionais que eu acessava. Eu falava, gente, eu preciso contar que talvez comer glúten é inflamatório e para pessoa com deficiência intelectual pode trazer uma dificuldade por um processo, né, da nutrição. Eu preciso dar dicas de como a pessoa pode fazer, ajudar uma fisioterapia que não é barato pagar, mas como ela em casa pode fazer, claro, sempre tomando certos cuidados, mas como que ela também pode estimular o filho em casa com que ela tenha, sempre tendo cuidados. Então eu comecei a perceber que eu precisava gerar esse conteúdo. Esse blog foi crescendo. Um belo dia, um grande filântropo me chama para uma reunião e fala que eu ia ter um propósito com a minha família. Eu já estava grávida da primeira Maria Clara. E esse blog cresceu tanto que em 2018 eu me vi numa situação que eu tinha que abrir uma ONG, fazer um estatuto, porque eu acho que o terceiro setor, a filantropia no Brasil, cresceu muito e a gente precisa se profissionalizar. O terceiro setor é profissional, então a gente vê grandes ONGs, grandes movimentos que são profissionais, tem estatuto, tem certificações. Eu acho que a gente precisa deixar isso claro. Porque empreender no Brasil não é fácil. Não é fácil, ainda mais no terceiro setor. É isso que eu quero saber. No terceiro setor. E aí foi quando a ONG Nosso Olhar nasceu em novembro de 2018. Muito desse meu... De eu poder estar com meu filho no primeiro ano e ver essas dificuldades, sendo de uma classe média. E eu acho que é meu dever poder levar isso. Eu falo muito isso hoje onde eu tô, no conselho, que a gente vai falar, né, do Einstein, na parte do conselho executivo, que eles têm vários comitês lá. E eu acho que a gente tem que dividir isso com a sociedade em toda a pirâmide. E aí foi quando a ONG Nosso Olhar nasceu com esse nome, que é qual é o olhar que a gente quer levar para a sociedade no tema diversidade e inclusão da pessoa com deficiência. O olhar de levar a mobilização, levar a educação para a gente gerar a inclusão de fato na sociedade. Olhando as pessoas que precisam da assistência social, olhando as mudanças de cultura, né? Toda a parte de atitude na sociedade. E olhando essa lacuna também de informação, né? Exatamente. Que eu acho que esse é o ponto... Isso é uma forma de incluir, né? Levar informação. Sim. E é um ponto maravilhoso, né? Porque você é uma mãe que não se fechou ali naquela questão. Você resolveu, na verdade, dividir, espalhar boas informações, né, com o que você estava vivendo. Inclusive, a gente tem aqui o pessoal falando, Marli Gomes, um beijo, Marli, ó, bem-vinda a convidada, canal da Black falando programa show, um beijo para você, Black, a Carmen Maria também mandando um boa noite para nós. Gente, eu adoro as participações de vocês, então, ó, quem quiser mandar uma mensagem aqui para Thaís Alvarenga, o telefone é 11 98334 5777, vou repetir, 11 98334 5777. A gente está falando sobre empreendedorismo no terceiro setor, que é uma questão muito complexa no nosso país. Mas continuando, Thaísa, e aí você fez esse canal, esse blog, você abriu a sua ONG. O blog cresceu, eu abri a ONG Nosso Olhar em 2018 e 2019, e aí veio a pandemia. Eu resolvi abrir uma casa, onde a nossa sede fica na Vila Sônia, pertinho do metrô Linha Amarela, pessoal. Nossa sede tá lá na... Fácil acesso, desce ali no metrô da Linha Amarela, perto do estádio ou no final da Vila Sônia, fica a 5 minutinhos. O estádio do Morumbi, pra quem ainda não se situou, mas é facinho chegar, gente. Eu ainda me perco, viu, pessoal? Eu sou uma carioca que ainda ando de Waze quando eu vou pro Rio também. E, pessoal, ouvintes, obrigada pela participação. Perguntem, tá? Ninguém nasceu sabendo. Eu gosto de dar esse exemplo para as pessoas, para a gente quebrar esse muro invisível de não saber. Por exemplo, gente, vocês sabiam que a síndrome de Down não tem grau como o autismo? Não sabia. Tem muita gente que fala, nossa, o grau do Francisco, eu falo, não tem grau. O Francisco tem traços físicos, ele tem a genética dele com a alteração. E tem características da síndrome de Down, né? O olho mais amendoado, as mãozinhas menores, né? A cabecinha menor, o nariz encurtado. São características fenótipas de traços físicos. Mas não existe grau. Existe o estímulo que a gente dá para aquela criança,
porque tem a deficiência intelectual diferente do autismo, que você tem os níveis de suporte. Então, muita gente quando fala isso, fala, ai, desculpa, não se sintam envergonhados, perguntem. Eu não sabia. Toda vez que eu tô com uma pessoa com uma outra deficiência, e quando eu me autodescrevo, é para isso. Eu também aprendo dia a dia. É claro que eu tô sempre, né, com meus filhos, 24 horas ali, com a ONG, com outras mães. Eu adoro conversar com as mães que estão lá sendo atendidas, nossas bolsistas, mães pagantes. Mas, gente, a inclusão é isso, né, Estela? É essa informação. E aí, quando a gente abriu o espaço, a nossa sede, que se chama Espaço Rede T21, onde é a sede da ONG, eu abri essa casa para a gente poder ser uma casa onde a ONG estivesse lá, mas que todo mundo fosse lá, como vocês estiveram, e pudessem falar, nossa, aqui eu vivo a inclusão. Aqui tem a mãe bolsista, aqui tem o Chico, que pode pagar por uma terapia, eu faço questão, porque isso é uma inclusão. Você ter o pagante e a pessoa que necessita por uma questão de renda nesse Brasil tão diverso, isso é inclusão. A gente também ter esses dois mundos, a gente ter o esporte, a cultura, isso também é inclusão, eu falo. E conta pra gente, pro pessoal que tá ouvindo o programa agora, o que a ONG proporciona para essas pessoas, para essas famílias? Porque eu percebi que não são só as crianças que estão ali sendo atendidas, as mães, elas também acabam vivendo aquele ambiente e acabam se curando, de certa maneira, das suas dúvidas. Que também, o pessoal chega perdido ali, imagina. Chega, a gente oferece assim, lá a gente tem 90% do público que tem alguma deficiência, muitos deficiência intelectual, autistas, atrasos cognitivos, atrasos no neurodesenvolvimento, mas a gente também tem crianças típicas. Lá a gente tem alunos que fazem, desde a aula, a gente tem a parte do esporte com jiu-jitsu, onde a gente tem um grande professor que trabalha a forma de inclusão com atividade física, psicomotricidade, a gente tem a cultura, as oficinas culturais que você viu, de segunda a sexta, música, artesanato gratuito, é um programa gratuito, gente. As oficinas culturais, quem quiser se inscrever, vai lá no ONG Nosso Olhar, Espaço Rede T21 e vai poder acessar, né, com a nossa assistente social. Então a gente tem cultura, esporte, a gente tem terapia, que a gente está tentando aumentar o leque, mas por questões financeiras a gente tem fono, terapia ocupacional, sala de integração sensorial, apoio pedagógico, né, alguns bolsistas nessa parte do apoio pedagógico, que é muito importante na primeira infância, apoio psicológico para os pais, a gente tem conversas, nossa psicóloga está lá toda quinta-feira, então a gente tem conversas, a gente tem eventos sociais a cada 2, 3 meses, os sábados solidários, que é uma manhã de encontros de música, arte, palestra, onde as mães são acolhidas. A gente tem a salinha que as mães se encontram, a gente tem palestras, então esse ano a gente vai dar cursos de capacitação, olhando para os educadores, olhando aos profissionais de esporte. Então é uma casa onde a gente se reúne para receber as pessoas, receber empresários, inclusive. A gente já teve um Natal lá há 2 anos, de um patrocinador que levou 150 crianças de vulnerabilidade com deficiência e sem deficiência, que foi maravilhoso. A gente tem programas de voluntariados, a gente teve a Semana da Gentileza em outubro. Que maravilhoso. E você tem uma equipe linda. A gente tenta, né? Também a oportunidade de conhecer. Mas antes de falar sobre a sua equipe, Thaísa, eu quero chamar aqui um áudio que a gente recebeu, né, Luiz? Podemos rodar, então? Ai, gente, olha, tô aqui emocionada, veio olhando aqui pro céu, dirigindo no trânsito lascado e vendo que o mundo não tá perdido, que a gente precisa de mais Thaísas, com esse olhar assim tão delicado, tão seu, né, que você teve que sentir na pele, né, a questão da empatia. E só quem tem pessoas com alguma deficiência na família, no caso eu tenho, e a gente vê o preconceito ainda que existe, é o que ela falou. Dentro de casa começa, dentro de casa, na família, né? A gente tem um núcleo familiar, a gente tem um olhar mais aberto, mais empático e mais acolhedor para tudo que é diferente, né? Tudo que é diferente. Então, graças a Deus, isso me ajudou com a minha criação dos meus pais para ter esse olhar, né? Acolhedor, porque aí eu me vi com um autista que a gente não sabia em plena pandemia, uma situação super delicada, porque ele não tinha diagnóstico ainda. E, enfim, aí é uma dissertação sobre minha situação com o meu enteado. Parabéns, Thaísa, você é apaixonante, tá? Já estou apaixonada por você. Um beijo.
É que ela não viu o Chico e as Marias ainda. Ai, um beijo, Um querida. beijo. Muito obrigada, muito obrigada. A gente adorou e você falou tudo. Acho que traduziu muito do que a Thaísa também já me contou, né, Thaísa, sobre a vida dela. Obrigada, eu fico emocionada de poder ter ressignificado a minha vida. E realmente, né, de uma executiva, é onde meu marido me deu o privilégio de poder me ajudar emocionalmente à época, financeiramente. Foram 5 anos não muito fáceis. A ONG hoje está numa jornada, assim, de alguns projetos incentivados, na certeza da entrega, respeitosa, com conselho. Mas eu acho que o que a ouvinte falou é exatamente isso. Começar dentro de casa, dentro do que a gente tem, né? A gente também tem que encarar o que a gente recebeu lá atrás, com muita educação, porque é difícil, né? É o que eu chamo de acessibilidade atitudinal, né? A gente tem que mudar a atitude para que a gente tenha uma sociedade que entenda isso, né? Seja dentro do ambiente familiar, no ambiente escolar, depois a gente tem um ambiente corporativo, o mercado de trabalho, onde a gente fala muito das leis de cota, mas se a gente não tiver, desde o início, o núcleo familiar alinhado, e essa pessoa, esse ser humano, que tem um nome, tem um CPF, tem emoções, sonhos, se ele não tiver poder se entender e poder ter as ferramentas para um crescimento, para chegar na vida adulta, e ter autonomia, uma base, ele vai para uma vida adulta cheio de frustrações. E o diferente assusta, né? O diferente assusta. Somos diferentes, somos plurais, né? E o incrível que a gente fala da diversidade e da inclusão, se existe negros com deficiência, a mulher, que a gente fala, né, do empoderamento, né, feminino. Mulheres com deficiência. Questão de gênero, pessoas com deficiência também, né, se entendendo dentro, né, das questões de gênero, os povos originários. Então, gente, a deficiência, ela parte por toda essa amplitude da diversidade, da inclusão, quando você fala de pessoas. E quanto mais informação, mais inclusão. Eu acredito muito nisso, né, Thaísa? Você que tem uma história para contar pra gente, manda aqui no 11 983345777, 11 983345777. Eu acredito muito no poder do empreendedorismo, Thaísa, para justamente fomentar esse tipo de trabalho como o seu. A gente vê aí ONGs maravilhosas como a sua. E a gente tem aqui uma pergunta da Bruna Leite. Bruna dizendo: que mulher apaixonante, que trabalho lindo. Na verdade, a pergunta é do canal da Black. Desculpa, Bruna, um beijo pra você. Olha só, Thaísa, como você se sente sabendo que através da sua ONG você consegue ajudar várias famílias? É uma boa pergunta. Eu me sinto privilegiada. Na pandemia foram momentos difíceis, mas quando eu vejo as minhas filhas, as Marias, olharem para uma criança autista e abaixarem para olhar no olho de uma criança autista e focar, são 2 meninas, uma de 8 e uma de 6. Lindas. Meu coração... Os três são muito apaixonantes. Não é só a mãe não, viu, gente? Vocês têm que seguir. Segue o Chico e Chico e suas Marias. Marias. Segue lá o blog deles. Chicão desfilou no final do ano aí com a Maju de Oliveira. Eu adoro quando ele fala oi galera! Coisa mais linda. E quando eu vejo isso, eu me sinto feliz. Quando eu vejo mães que chegam lá, às vezes, né, passam no nosso recorte da assistência social e falam: obrigado, esse é o único lugar que me acolheu, porque me tiraram de todos os lugares. Quando uma mãe fala: o seu filho pode fazer uma aula com meu filho, às vezes nas férias, porque o Chico fala, né, tem uma mãe falante, são 3 mulheres na vida dele, né? O meu marido fala: nossa, ele sofre, tadinho. Eu falo pra fono, a melhor fono que ele tem são a mãe e as irmãs. Quando me pedem pra ter uma aula com o Francisco, eu me sinto privilegiada, porque eu falo: nossa, olha que lindo. Então eu fico feliz. E eu já passei momentos muito difíceis. Eu já tive a minha filha de 7 anos de idade, a do meio, falar: mamãe, eu não quero mais na sua ONG porque você tá chorando todo começo de mês. Porque não foi fácil. E ver que a gente passou por isso, ela falou: não quero mais ir nessa ONG porque você chora. Chora pra pagar o salário das pessoas que estão lá. Porque ter ONG, gente, ser empreendedora. É uma baita É uma empresa que tem CNPJ, paga imposto. Me conta essa parte, Thaísa, que eu tenho bastante curiosidade. Quantos funcionários você tem hoje? Como é que é empreender de fato nessa área? Vocês pagam imposto assim como qualquer outra empresa? Como é que é? A gente tem algumas deduções fiscais. Terceiro setor não pode ter lucro, obviamente, mas a gente tem funcionários. A gente tem alguns voluntários que não trabalham fixos, mas todos os profissionais que estão lá, quando a gente dá uma bolsa, dá uma vaga, a gente paga os profissionais. A gente tem algumas frentes de receita. Hoje eu tenho
pessoas fixas, eu tenho 9 pessoas diretas na equipe de suporte, entre pessoas de comunicação, diretoria financeira, contabilidade. Eu tenho 10 pessoas diretas, fora os profissionais que atendem. Na área da cultura, a gente tem 5 profissionais envolvidos, né? Que são os profissionais que fazem as oficinas, os oficineiros. Eu tenho assistente social, eu tenho mais de 16 pessoas diretas e indiretas. O professor do jiu-jitsu, o nosso querido Lucas, que é um professor maravilhoso que dá aula em clube, com assistente. Eu tenho mais de 16 pessoas que são pessoas que trabalham. O terceiro setor fomenta a economia, é um empreendedorismo. Tem uma mulher por trás, uma mãe, que se divide. Outro dia eu postei lá no Chico Suas Marias, galera, entra lá, é um post novo. A minha rotina é um quadro falando como assim as crianças têm que brincar. Elas brincam. Mas se eu não tiver rotina com 3, não vai ter vida. Tem que escrever, né? Tem que escrever, Segunda-feira, quadro. escola, tal horário. Leitura. Ó, eles brincam e pra caramba. E dá certo? E super Deu certo mesmo? Deu. Eles vão dormir 8h30. Eu posso dizer que a minha agenda... Como você consegue colocar os 3 na cama nesse horário? Me conta a fórmula, Thaís. Como? Se não for dormir, não acorda no dia seguinte. Eu tirei iPad, tá? Ouvintes, eu tive que tirar. É isso aí, é uma boa dica, pessoal. Menos tela, por Menos favor. tela, por favor. Principalmente para deficiência a tela faz parte da tecnologia. Mas voltando ao empreendedorismo, se a gente não tiver rotina, eu acho que o Chico me ensinou a ter uma rotina. O meu filho nasceu com 2,4 kg há 10 anos atrás, ouvinte, que tá chegando, nasceu dia 22 de fevereiro, às 16 horas, com 2,4 kg. Cardiopata, pequenininho. Tem uma foto do pai, cabia no antebraço do pai. Então, eu aprendi a ter uma rotina, porque se eu não amamentasse meu filho, que demorava 3 horas, ele não ganhava peso para operar o coração. Ele operou o coração com 4 meses. Nossa. Eu entreguei ele no centro cirúrgico com 5,9 kg. Que jornada. As minhas fotos de assim. onde você tirou força, Nossa. Thaís? Deus, eu tenho alguns movimentos aí de fé, porque ele realmente, ele foi realmente um milagre da medicina no sentido da condição dele hoje, como ele tá e se superando. E a ouvinte falou, família foi tudo, cada um na sua formação aqui familiar. E aí empreender, eu acho que é um movimento que eu sempre tive. Empreender socialmente, gente, é uma empresa. Ela está no terceiro setor, mas ela paga tributos, alguns tributos reduzidos. A gente tem leis de incentivo que funcionam, mas a gente tem certificação, a gente tem que... Agora, março é a época de entregar a gente tem um balanço. Eu tenho que ir lá subir o meu balanço, minha contabilidade tem que dar o balanço. As pessoas que estão lá trabalham, as pessoas são funcionárias do terceiro setor. Elas fomentam o impacto na área da inclusão. A gente tem bolsa? Tem. A gente pode cobrar por algum atendimento? Sim. É uma forma também de ajudar o outro. Claro. E a gente tem vários movimentos que são várias frentes, mas a gente é uma empresa, eu E assino. é uma lacuna social, né? Que as ONGs estão aí para isso também. Não tem como. Nossa sociedade é muito vasta, né? 220 milhões de pessoas. Eu falo, eu acho que o terceiro setor, com o setor privado e o setor público, tem que caminhar junto com a imprensa. Cada um aonde pode caminhar dentro da sua organização, mas precisa se falar. Sim. Precisa levar e quebrar esse muro. Então, assim, trabalhar em rede é isso. Empreender, a mulher empreendedora, a mãe, ela tem que ter resiliência. O terceiro setor tem que ter resiliência, porque não é fácil. Empreender no Brasil não é fácil, né? E aí eu acho que carga tributária, o dia a dia. E o terceiro setor é uma responsabilidade muito maior, porque você tem uma entrega que você lida com pessoas do outro lado, e se você não tiver uma prestação de contas muito correta... E que te cobram resultado, muito assim resultado. como uma empresa Como normal, uma empresa que não tem lucro, que mas não tem lucro. Mas tem muito trabalho. Nossa Senhora. Manter uma casa, onde a gente tá lá na Vila Sônia, ali no Morumbi, do lado do estádio de São Paulo, pessoal, metrô linha amarela... Entra lá, ONG Nosso Olhar. Depois eu tenho que olhar aqui o telefone, galera. Porque o celular aqui. Mas passa o Instagram, tá? Passa o Instagram. Por favor. ONG Nosso Olhar. ONG Nosso Olhar. Espaço Rede T21. Vocês podem acessar os dois, mandar direct. E Chico Suas Marias, para quem se quiser seguir. E eu vou dar aqui o telefone do Espaço Rede T21. Anota aí, 11 98 299 6549. Repita, por favor. 11 98 299 6549. Para quem quiser conhecer
Só mandar, entra nas redes sociais, quiser tomar um café. A casa é gostosa, né? Parece que tá fora de São Paulo. É maravilhosa, Tá gente. em obra. E A gente ganhou uma obra de tem expansão, tanta tá? planta bonita. Olha, parabéns. Muito feliz, parabéns. E para você que quer fazer uma pergunta para Thaís aqui, o telefone da rádio é 11 98334 5777. 11 98334 5777. Manda pelo nosso WhatsApp que ela vai responder sobre empreendedorismo, sobre inclusão. A gente está aqui e antes de chamar o intervalo, Thaís, eu quero te fazer mais uma pergunta. Dia 21 de março é Dia Internacional da Síndrome de Down, verdade? Sim. Instituída pela ONU essa data. Exatamente. É uma data falada internacionalmente. E qual é a importância dessa data para você? E tem algum projeto, algum evento previsto para março? Como é que é? Temos, eu acho que o primeiro trimestre é muito importante. Eu costumo falar que é uma pauta que a mídia fala muito, então é um momento, sim, de todos os movimentos que estão falando falarem. Mas eu acho que é uma pauta que tem que ser perene, diária, não pode ser aquele dia. Ela é importante porque esse ano fala do não ao capacitismo, né, mundialmente. Então a gente mostra que não ao capacitismo, o preconceito contra a pessoa com deficiência. É um mês importante, onde a gente leva para mídia, para mídia online, para televisão, essa pauta. A gente sempre celebra, eu costumo dar palestras. Esse ano eu vou dar algumas sensibilizações em empresas, para quem quiser também. Esse ano eu vou dar palestras, Olha, pode, que Jabá? legal. Pode chamar lá quem quiser. E a gente tem feito sensibilizações em escolas e mundo corporativo para quebrar, né, esses muros invisíveis. E a gente vai ter um grande evento, dia 26 de março, no Espaço Bissuti, na Casa do Ator, Amigos da Inclusão, o segundo evento da ONG Nosso Olhar. Nesse eu quero ir, hein, Thaís? Esse vai ser eventaço, super convidados. É um evento não só para levantar fundos, mas também para a gente levar o tema da inclusão. Esse ano vai ser autonomia e eu tive a honra de poder convidar o Raverim, que é um projeto dentro da Hebraica, maravilhoso, que lida com pessoas também com deficiência, já adultas e de idade, né, mais idosos. Esse ano a ONG Nosso Olhar vai levar o Amigos da Inclusão, sua segunda edição, com conteúdo. A gente vai estar levando a moda inclusiva, Alex Duarte vai estar com a gente, Flávia Poupe, Moradia Independente, vai estar com a gente. E quem sabe um pocket show que vai quebrar tudo que eu ainda não posso falar. Uau, quero saber. 26 de março, quem quiser ir, vai ser um jantar, evento comprado de ingresso, alguns patrocinadores já fechando com a gente. E vai ter muito conteúdo, celebrando o dia, né, da pessoa com síndrome de Down. Lembrando também o abril, que é o mês da consciência do autismo. E a gente vai levar muita inclusão. Um evento extremamente com acessibilidade em tudo, comunicacional, arquitetônica. Vai ter show, vai ter conteúdo e do início ao fim as pessoas vão sair de lá com o Amigos da Inclusão no peito, 26 de março. Organizado por você, eu sei que vai ser maravilhoso. Agora são 6 horas e 31 minutos, eu vou chamar o intervalo. Logo, logo a gente volta. Fica aí, um minutinho. Viver e Empreender TV volta já. Olá, olá! O Viver e Empreender TV aqui na Rádio Capital tá de volta. São exatamente 6 horas e 32 minutos e hoje nós estamos falando com uma empreendedora maravilhosa que faz a diferença numa área importantíssima, social. Para quem chegou agora aqui, para vocês ficarem sabendo, a Thaís Salvarenga é a fundadora da ONG Nosso Olhar e do Espaço Rede T21, tem bastante gente aqui já mandando mensagem para ela. O canal da Black tá dizendo: você é apaixonante, estou emocionada com a sua história. Maria Quitéria, boa noite, Estela e amigos, equipe. Um beijo para você também, Maria Quitéria. A Marli Gomes dizendo boa noite para todo mundo. Boa noite, Marli. Continuem aqui com a gente, aqui com a Thaís Salvarenga, que está contando mais sobre o Espaço Rede T21 e como ele contribui para a inclusão de pessoas com deficiência. É isso mesmo, né, Thaís? Como é que é esse trabalho? Como é fazer esse trabalho todos os dias e de onde vem essa força para empreender no terceiro setor? Boa noite a todos que entraram agora. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês nessa tarde. Gente, empreender socialmente é ganhar, acho que todo dia um sorriso, né? Porque quando você fala das pessoas que entram ali no Espaço Rede T21, na ONG Nosso Olhar, elas entram para ser acolhidas numa sociedade que ainda precisa aprender muito o que é ser diferente, né? O que é ser diverso. Então,
tá todo dia lá na ONG, eu tô lá todo dia, tenho o privilégio de morar pertinho, então acho que isso também tem uma agenda, que eu sou mãe de 3, para quem não tá aí, o Francisco, a Maria Clara e a Maria Antônia, quem não estava com a gente no primeiro bloco. O Francisco veio ao mundo com a síndrome de Down, como eu contei, está completando 10 anos semana que vem, então é uma honra eu poder estar também junto com a minha família, acompanhando o crescimento deles e estar do lado lá da ONG, eu tô sempre lá, e vendo famílias que às vezes chegam lá, gente, crianças que às vezes não verbalizavam, fazendo o esporte que a gente tem lá, o nosso tatame, o jiu-jitsu. Se expressando, Se expressando, conseguindo ter foco, mães sendo acolhidas, as nossas oficinas culturais de segunda a sexta, que a gente tem entrega gratuita de música, artesanato, pipa, teatro, as terapias que a gente vê, as mães lá felizes, né? E também as crianças que não têm deficiência estando lá com a gente, gente. Sim. A inclusão, levem, ouvintes, quem não tem filho com deficiência, aprenda a conviver com as diferenças. Eu tenho, assim, ficaria mais um programa contando o que é a educação inclusiva, que eu defendo tanto. Você conheceu o Francisco, né, ele na escola. Apaixonante, ele é muito... Ele é a sensação da escola, gente. Todo mundo quer abraçar o Francisco, todo mundo quer estar na sala dele. Ele é muito carismático, muito inteligente, gente. Ele é assim, Oi, também... galera! Oi, galera! Também, filho aqui da Thaís, aqui sem rasgação de seda, de verdade. Eu posso dizer isso? Olha, a Jocelina dizendo boa noite, Thaís e Jordi, boa noite, Jocelina. Acompanha aqui nosso programa. A Dirce Pereira dos Santos, boa noite. Estou escutando vocês no carro. Dirce da Vila Prudente, um beijo, Dirce. A gente teve a oportunidade de conhecer a Dirce numa festa aqui da capital, foi muito bacana no baile. Dirce, obrigada pela sua audiência. E agora, Thaís, você tem alguma história para dividir com a gente? Alguma história que tenha marcado a sua trajetória como empreendedora no terceiro setor, com a ONG, com a rede, com o blog? Alguma vida completamente transformada? A gente sabe que vocês transformam e ajudam milhares de pessoas todos os meses, mas tem uma história que tenha marcado? Eu tenho tantas histórias. Gente, sei, do blog eu tenho milhões de histórias, podendo contar um pouquinho do dia a dia do Chico. Acho que primeiro falando da educação inclusiva, para começar do blog, no momento em que o material dele era adaptado, com muito material concreto, e muitos amiguinhos queriam acabar a lição dentro de sala e falar, professora, deixa eu ir lá ajudar o Chico. Porque queriam ir lá, fazer a lição com ele de forma adaptada e queriam interagir. Eu tenho, assim, alguns sucessos do Chico de amiguinhos, quando ele começou a ler, a juntar sílabas, de batendo palma pra ele, falando, tia, ele começou a ler. Me encontrava no corredor com a sua mãe doida, né? Aquela mãe que vai levar pra balada com 15 anos. Então, acho que eu tenho, assim, grandes exemplos de crianças que aprenderam muito e vibravam com o Francisco nas conquistas diárias. Na ONG eu tenho vários depoimentos, acho que de mãe, principalmente de alguns casos de crianças autistas, que chegavam no tatame, o filho ficava rodando lá na nossa casa e hoje estão dentro do tatame conseguindo interagir com o professor e olhar e conseguir pelo menos focar e se acalmar. Já tive casos de criança lá autista que ficava só rodando e o professor com muita paciência da mãe falar assim, obrigado, eu tô vendo ele cada vez mais concentrado e conseguindo evoluir com as outras terapias, que é um trabalho de rede. Então, assim, de mães que às vezes chegam lá, acho que semana passada teve uma mãe que bateu lá e falou assim, aqui é o único lugar que tá me acolhendo e eu consegui uma fono pro meu filho. Então, assim, a gente tem mudanças de fato que acontecem. Em pouco tempo. E de acolhimento, né? E de mães que chegam lá e aí falam assim, quando chega alguma mãe lá que sofreu alguma coisa, fala assim, não fala com a Thaísa, que a Thaísa vai brigar e ela vai querer resolver seu problema. A minha equipe fala assim, não conta pra isso, se me conta qualquer questão. Eu falo, como? Como é que é? Aí eu já pego e eu falo assim, fala com a Thaísa, porque assim, não é porque tá na escola pública ou não paga que você pode sofrer preconceito. Então, assim, se me pegar lá na nada ONG, nada justifica. Se a mãe me encontrar lá no corredor e falar assim, não conta isso hoje pra Thaísa, é porque a Thaísa vai pra cima. Eu brigo. Não pode, gente. As mães, às vezes, querem falar comigo. Eu falo, gente, não deixa. Se me pega virada, eu falo, como é que é? Vem aqui. Vem aqui. Tem algumas mães que chegam, né?
Eu acho que eu tenho casos também de mães que... Emotivas. E chegam mães que falam lá que se sentem acolhidas. Que quando o Chico e as Marias chegam lá, ai, que bom, eu tô conhecendo ele. Eu falo, gente, fica aí com ele. Às vezes o Chico, gente, ele apresenta a ONG pra todo mundo, tá? Vem cá que eu vou apresentar, eu sou o presidente. É que agora ele não tá conseguindo ir muito por causa da carga horária dele, de colégio e tudo. Mas eu acho que são essas histórias, são tantas histórias. Eu acho, como eu tive já histórias também de chegar no final do mês e falar, gente, tô sem grana pra pagar o salário. E dos meus filhos me verem chorar e eu conseguir passar por isso. Acho que isso é uma grande história também do empreendedorismo. Sim. Você conseguir se superar, como vários empreendedores se superaram na pandemia. E falando do empreendedorismo social, e a gente tá lá com 5 anos. Eu fiz um relatório, Estela, final do ano. Eu não sabia de tanta entrega que eu tinha feito. Eu vou soltar um relatório agora, se Deus quiser, até março, mês da Síndrome de Down. Você divide com a gente. Divido mais de 3 mil atendimentos, Meu pessoal. Deus. Nem eu sabia disso. Olha só. Atendimentos diretos e indiretos. Eu tive que 3 subir, mil famílias que vocês que você ajudaram, né? multiplica e você reverbera na mobilização. Famílias que contam essa história. Como tem outras ONGs e outros espaços também, a gente trabalha muito em rede. A gente também faz muita campanha, Estela, ao longo do ano para agasalhos. A gente, mais de 1.000 toneladas de alimento ano passado a gente arrecadou. Que A gente bacana. distribui para outras ONGs, Casa de Davi, Ritmos do Coração, ONGs também de outros propósitos, pessoas moradores de rua. Então a gente tem tipo 4 campanhas. Muita gente pede, Thaísa, posso doar lá na sua sede? Eu tenho cesta básica. Doa. Se a gente não entrega para as nossas famílias atendidas, a gente tem uma rede de mais de 6, 7 ONGs que a gente distribui, né, que a gente também entende que faz parte do processo do empreendedorismo, ajudar essas outras ONGs de outras causas. É uma rede do bem, né? É uma rede do bem que a gente acredita. Às vezes não é nem uma ONG que atenda a pessoa com deficiência, né? O morador de rua, a gente também faz isso, porque chegam muitos empresários que querem doar fisicamente. A gente tem alguns relacionamentos com algumas marcas, né? Que não é só o financeiro. A gente aceita, a gente faz Natal, final do ano, entrega brinquedo. Algumas marcas vão lá para patrocinar. Só a ação, eu falo, gente, eu não quero dinheiro para ONG, mas paga ação e a gente faz E essa vamos fazer a ação e vamos fazer a diferença, de diferença fato, né, da entrega. materialmente. Exatamente. Materialmente, né? Porque a gente, às vezes fica muito no discurso. A gente vê que a sua ONG, ela realmente faz ações, né? Vocês agem e fazem eventos, né? Eventos Sim, que vão ajudar milhares de Claro. pessoas. E você que tem alguma dúvida sobre inclusão, sobre o trabalho da Thaísa, da ONG dela, manda aqui no 11 98334 5777, 11 98334 5777. Thaísa, você pensa em abrir outra ONG, assim, outra casa como a Nosso Olhar? Não exatamente naqueles moldes, mas você tem esse projeto? Você já pensou nisso? Nossa, já me perguntaram isso, já me pediram para ir pro Rio. Eu falei, gente, eu não dou conta nem de São Paulo. Eu confesso a dizer que hoje eu quero, acho que, estruturar mais o espaço Rede T21 no sentido de também levar pessoas que não têm deficiência para lá. O que a gente quer hoje, eu tive até uma conversa de planejamento de manhã, é talvez trabalhar em rede e a gente ser uma curadora dentro de tive essa conversa hoje de manhã. Muito bom. Letícia estava lá comigo, minha nova gestora de projeto, fazendo uma planejamento. Espécie de franquia. Não seria uma franquia, mas uma curadoria dentro de algum projeto. A gente pensa em fazer isso para outras ONGs. Eu quero muito fazer trabalho dentro de... A gente está muito perto da Paraisópolis, já estive lá com o pessoal, né, do G10. Talvez levar isso para dentro de comunidades e olhar a deficiência lá dentro. A gente quer um núcleo, talvez, e aquela que possa... mãe que não consegue trabalhar justamente por isso, né? Para cuidar Muito. A dos- gente pensa em empreendedorismo feminino, a gente quer ter cursos, a gente olha os jovens também, tá? A gente tem parceiros, trabalho em rede, como você colocou aqui, né? A gente quer trabalhar a capacitação de jovens, a gente tem projetos como culinária, que a gente também tem aulas lá, e a gente quer trazer as mães, o empreendedor. Por que essa mãe não pode trabalhar com esse jovem? Essa mãe pode ser uma empreendedora. Muitas Sim. vezes mães têm que parar de trabalhar para dar a rede de suporte. A gente sabe que dependendo da deficiência, da neurodiversidade, né, essa pessoa precisa de um suporte maior, né, para conseguir ter estímulo, educação inclusiva, ter apoio, porque não é fácil, né, gente? Falar disso tudo é uma agenda muito complexa, né? Quando você fala Muito ampla. muito ampla, cada São um vários dentro temas. são vários, e a mãe às vezes precisa parar de trabalhar. Então, por que não olhar para o empreendedorismo feminino dessa mãe, né? A mãe atípica, né? Vamos dizer aí, né? Que é a mãe que tem
alguém na família com alguma deficiência ou uma neurodiversidade, e porque essa mãe não pode também ser uma empreendedora com aquele filho. Tem alguns casos, a gente tem mães lá que realmente precisam dar um suporte. Por que não? A gente pensa em expandir nesse sentido. Porque financeiramente, Estela, eu falei disso hoje de manhã, gente. E é uma maneira bem Financeiramente, inteligente de expandir, né? Como é uma você- forma em rede. É o que você pode e o que você A gostaria gente tem de o fazer. núcleo principal e a gente pode levar em rede esse trabalho olhando para a deficiência. A gente dá também trabalho em empresa, eu dou palestra, a gente traz uma curadoria olhando a mudança dentro da lei de cotas, né, para mudar aquele ambiente de trabalho e não só colocar a pessoa com deficiência lá, mas dar toda uma assessoria de como manter essa pessoa motivada, de como a mudança dentro da organização faz bem, e levando a inclusão, né, na parte da pessoa com deficiência. Sim. Então a gente faz esse trabalho para algumas empresas que pedem pra gente, não é só colocar a pessoa pela lei de cota, né, que a empregabilidade é a partir de 100 funcionários que tem a lei de cota, mas olhar uma mudança, né, estrutural dessa empresa, trazendo os benefícios. A gente faz esse trabalho também, inclusive de alguns patrocinadores nossos. Agora no mês de março eu vou fazer algumas rodadas de vivências com pessoas que a gente atende, convivendo. A gente teve a Semana da Gentileza em outubro com um dos nossos patrocinadores, que eles passaram uma semana lá, quase choraram e falaram como eu tô impactado nas nossas oficinas culturais. E Quem é quiser verdade, acessar. gente, porque o trabalho deles é fantástico. Eu estive numa aula de música, pessoal, É tão lindo. maravilhosa. Um beijo pra professora de música. Qual é o nome dela, por Gente, favor? Ai, Mari, peraí, A pelo amor de Mari, Deus, acho que é a Mari, eu acho que é a Mari, uma japonesinha. Isso. Uma fofa, maravilhosa, musicista. É, maravilhosa. Altíssimo nível o trabalho dela, de vocês. E são E pessoas você vê, assim, você vê o desenvolvimento daquela criança. o desenvolvimento. adulto, Em uma aula, né? Gente, Você vê o começo, como a criança entra ali com o pai, como ela se solta, como ela consegue se comunicar melhor. Interagir, né? Interagir. Trabalhar as habilidades socioemocionais. Essa pessoa precisa de estímulo, né? E a gente tem casos também de crianças que não têm deficiência, típicas, que estão lá. Como a gente falou no primeiro bloco, é uma forma de incluir, né? Isso é inclusão. Da mesma forma que eu quero o Chico, que tem síndrome de Down, para quem chegou agora, ele tem direito às terapias, mesmo sendo pagas, a gente quer dar, o mesmo profissional que pode cobrar para uma terapia, ele também pode dar uma bolsa. Ele pode dar uma bolsa. Eu acho que isso também é incluir. Sem dúvida. Como você acha que os empresários, as empresas devem olhar para as pessoas com deficiência? A gente sabe que o mercado ele é gigantesco. A gente começou o programa aqui falando sobre os números, né? Sobre quase 10% da população tem ou vai ter deficiência em algum momento Hoje da 8,9, né, Estela? Ou pode adquirir no futuro. Hoje, Sim. 20 milhões de pessoas, segundo o dado do censo, 23, 8,9. Estamos falando de 20 milhões de pessoas, arredondando, né, para 10%. E você acha que as empresas de fato olham ou é para inglês ver? Porque a gente vê muitas campanhas, mas como é por dentro? Você que está aí vivendo o dia a dia, você que conhece muitas empresas, você acha que as empresas de fato abraçam essa pauta? Eu acho que muitas empresas querem a mudança, não querem só para a lei de cota, o que é estabelecido acima de 100 funcionários. Eu acho que realmente as pessoas querem essa mudança, as empresas querem. Eu acho que tem que ter uma mudança, primeiro estrutural e de atitude. Se a gente não olhar para a base, a partir do momento que essas pessoas precisam de estímulo na área da saúde, precisam de ter uma educação real, inclusiva, com professores capacitados, com uma visão realmente do diferente, entender o desafio do outro, poder dar um ambiente, né, com equidade para se chegar à igualdade, eu acho que a gente tem que olhar para a base. Desde o momento do nascimento, como essa família está amparada, quais são aqueles estímulos para a gente chegar no mundo corporativo. Porque essa pessoa chega muitas vezes lá sem um desenvolvimento, porque ela não teve na base estímulos, né, terapêuticos e de saúde. Mas o que eu vejo os empresários, muitos querem essa mudança real, querem atingir acima da lei de cota. Muitos não conseguem porque não existe tanta capacitação. Tá? Os dados são, essas pessoas muito com deficiência, às vezes não conseguem se formar nas escolas. Aí esse é um problema estrutural. Por isso que eu falo, tem que mudar a atitude na base. Para quando a gente vai falar do mundo corporativo, para as pessoas chegarem lá, dentro dos seus desafios com a deficiência, que é um nome com sobrenome, né? Com anseios e desejos. Fechando o olhinho, aquela pessoa tem um desejo. O Chico quer ser cowboy. Por exemplo, eu falo, filho, você morre de medo de montar cavalo. Como é que você quer ser cowboy? Pra gente chegar, Estela e ouvintes, tem muitos empresários que querem. Outros querem só dizer que fazem bonito e não querem a mudança. Ou muitos querem, botam lá o profissional com deficiência, mas não tem uma arquitetura, uma mesa, por exemplo, para um cadeirante trabalhar.
né? Ou colocam aquela pessoa, um cego olhando para a parede, aí entra uma pessoa para falar, aquela pessoa não está interagindo. Então você tem N situações. Então se você não mudar a cultura da empresa, você vai empregar essa pessoa vai ficar frustrada. Se você não der um ambiente adequado para o desafio daquela pessoa, você não vai manter aquela pessoa Para lá. ela cumprir as tarefas. Exatamente. Né? E ela poder se aperfeiçoar no ambiente de trabalho. Então a gente tem que olhar a base, os estímulos desde aquele nascimento, os desafios, olhando a acessibilidade comunicacional, como que você pode ter uma comunicação assertiva dentro da empresa, uma comunicação simples para aquela pessoa com deficiência intelectual, usar a linguagem simples, né? Como que você tem uma acessibilidade arquitetônica, porque aí você muda o ambiente. Então se você começar na base olhando isso, e aí, tanto o terceiro setor, o empreendedorismo no terceiro setor, o privado, os investimentos públicos, discussão de política pública tem que começar na base. Para quando você olhar o mercado de trabalho, você falar, empresário, você quer a mudança. Porque muitos empresários querem e não tem nem a mão de obra. Por que não tem a mão de obra? Porque você não teve o estímulo de base. Tem muito que quer. E tem outros que não, que querem realmente, criam comitês. Muitos pedem, vamos criar um comitê aqui para discutir, para a gente entender. Eu falo, gente, vamos primeiro olhar para dentro da empresa, vamos fazer um dado censitário. Eu chego para muitos empresários e falo assim, eu preciso de 10 vagas. Peraí, primeiro vamos fazer um censo interno? Faz sentido esse número? Faz sentido? Será que você não tem uma pessoa com deficiência, que não falou que tem deficiência? Já teve casos que dentro da sua empresa sabe. Que você nem sabe. Eu já cansei de dar palestra na pandemia, de me autodescrever e a pessoa chegar para o gerente e falar, eu tenho baixa visão, obrigado por ela ter feito a autodescrição. Olha que incrível. Então vamos olhar para dentro da empresa. Vamos fazer um dado censitário interno, seja na pirâmide da diversidade e da inclusão, olhando a pessoa com deficiência, questão de gênero, questão racial, questão etária. Vamos olhar para dentro, vamos olhar o que essa empresa tem e vamos trabalhar as habilidades. Conhecer de verdade, né? A cultura dessa empresa. Aí vamos buscar a vaga desse profissional, aí a gente vai buscar aquela pessoa dentro de uma família. Muitas vezes essa família veio de uma fase de 30 anos atrás que não tinha inclusão. Então essa pessoa não pôde ter autonomia porque viveu num outro momento da sociedade, então também tem uma mudança da sociedade. Por isso que a informação, como a gente está aqui brilhantemente no seu programa, sempre trazendo empreendedorismo, trazendo pautas importantes, mostrando, porque a informação é uma forma de inclusão. Porque essa mudança tem que dividir o conhecimento. Porque o empresário às vezes quer, mas ele também fica paralisado porque ele emprega, daqui a pouco aquela pessoa mudou. Porque o próprio funcionário dele não sabe como agir. Sim. Né? O próprio funcionário dele precisa mudar a atitude dele, trabalhar um viés inconsciente, se sensibilizar, entender o que aquele indivíduo que tem nome, sobrenome, anseios, sonhos quer. Isso é o diverso. Fazer o raio-x. Fazer o raio-x e mudar de fato. Thaísa, que mensagem você gostaria de deixar hoje, nesta quinta-feira, pós-carnaval, aqui para os nossos ouvintes da Rádio Capital, que é uma rádio tão tradicional no nosso país? A gente sabe que temos ouvintes aí em todo o território nacional, principalmente aqui em São Paulo. Por favor, dê sua última frase. O que você gostaria de dizer? Eu gostaria de ficar aqui mais 2 horas conversando com você, que é uma delícia. Eu aprendo demais. Thaísa, por favor. Primeiro, toda vez que vocês encontrarem uma pessoa com deficiência, seja ela qual for, às vezes aquela pessoa com a deficiência oculta, que tá com o cordão do girassol, que tá com o cordão colorido, primeiro que ali tem um nome, sobrenome, um CPF, uma família, um sonho, um desejo. Então olha para aquele ser humano ali como um ser humano que quer sonhar, que quer ter habilidades, que quer se desenvolver, que quer ter autonomia. E outra mensagem que eu quero dar é: olhe para um lago e não adianta a gente dar só a vara para aquela pessoa, a gente tem que dar peixes. E os peixes são as oportunidades que cada um pode dar, seja no ambiente familiar, no ambiente educacional, no ambiente corporativo, no ambiente de entretenimento. O que lago você quer dar para que aquela pessoa, com aquela vara dela, com aquela ferramenta dela, ela possa pescar. Então, é isso. De nada adianta eu dar tudo para os meus filhos, amor, carinho, para o Chico e para as Marias, se o mundo não mudar e olhar as pessoas de formas diferentes. De nada adianta. Falou tudo, Thaísa. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a você que ouviu aqui o Viver e Empreender na Rádio Capital. Um super beijo. Até a próxima quinta-feira. Obrigada pela sua audiência. Tchau, tchau. Beijo. Na Capital, Viver e Empreender TV, com Estela Jordi.